Graças a paz, irmãos. Bom dia. Estamos iniciando nesta manhã mais um culto de doutrina. Nesse momento eu convido a igreja para baixar sua cabeça e vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai bendito, Pai bondoso, te rendemos graças, Senhor, por este momento em que estamos em tua presença, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por tua infinita misericórdia sobre nossas vidas, pois a cada dia, Senhor, nos mínimos detalhes nós podemos ver a tua presença, Senhor, o resplandecer da tua glória em nossas vidas. Peço-te, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa estar guiando os nossos corações nos teus caminhos, para que o nosso coração esteja totalmente direcionado, Senhor, a Ti, que possamos refletir na Tua palavra, naquilo que Teu servo tem para nos dizer nessa manhã, ó Pai, e que também os louvores irão entoar os nossos corações, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia buscarmos sermos melhores, ó Pai, sermos servos fiéis, e que a cada dia, ó Pai, venhamos de fato entender o que Tu queres para as nossas vidas, que possamos crer de fato naquilo, Senhor, no Teu propósito, naquilo que o Senhor instituiu para que nós viéssemos a seguir. Ajuda-nos, Senhor, a sermos realmente misericordiosos, Senhor, piedosos, e que a cada dia, ó Pai, venhamos buscar verdadeiramente a honrar e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, eu convido a igreja para abrir suas Bíblias, né? Vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 27. Vamos ler aqui o Salmo 27. Dá um tempinho aí enquanto vocês procuram. Como é um livro bem conhecido, né? Que eles já encontraram. Leiamos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Que nesse momento de dificuldade que o mundo está passando, nesse exato momento, que nós possamos refletir nessa palavra e que de fato venhamos esperar naquilo que o Senhor tem guardado para as nossas vidas. Nesse momento eu convido o grupo de louvor para entoar alguns cantos com a igreja e em seguida o pastor Lincoln estará trazendo a doutrina desta manhã. Graça e paz. Queremos convidar você nessa manhã a louvar juntamente conosco, né, nesse momento de adoração, de exaltação ao nome do Senhor Jesus nessa manhã. E vamos cantar: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo nome. A Ele toda honra, toda glória e toda exaltação. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cantemos do início mais uma vez. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e sobre toda a terra e céu. Deus, Ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio em meio à tribulação. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome.
teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Jesus, Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me toma em tuas mãos e mostra-me teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, tu és santo. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me toma em tuas mãos e mostra-me teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o
és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, tu és santo, tu és santo, Deus, 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 o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, tu és santo. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é... Graça e paz, irmãos. Bom dia. É muito bom ter vocês aqui comigo nesse momento, para a gente poder continuar a refletir na palavra do Senhor. Hoje, lembrando que nós estamos dando uma pausa nos nossos estudos de escatologia e a gente segue estudando os Salmos. Antes da gente começar, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e que nós tivéssemos um momento de conversa com Deus por meio da oração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos o nome pela tua palavra, que tu possas nos alimentar com a mesma, que tu possas trazer para nós consolo, conforto e nos exortar, Senhor, nesse momento tão necessário. Que a tua palavra não volte vazia, mas faça, Senhor, tudo no nosso coração de acordo com a tua vontade. Que teu Santo Espírito nos guie, nos ilumine, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se você é da Igreja Evangélica Congregacional aqui em Dois Carneiros e já me acompanha há algum tempo aqui, você sabe do meu amor e da minha admiração pelo personagem Davi, por Davi, o rei Davi. Na minha história de vida, eu fui muito visitado pelo consolo de Deus por meio da vida de Davi. Na minha história de vida, eu fui muito exortado pelo Senhor por meio da história de Davi. Eu me identifico demais com a história de Davi. Também me identifico com os seus salmos.
nas minhas angústias, nos meus momentos difíceis e nos momentos de adoração, eu sempre lembrei dos seus cânticos, do jeito que ele enxergava Deus, do jeito que ele queria se envolver com o próprio Deus. Davi é um dos grandes exemplos da Bíblia que a graça de Deus pode mudar e transformar alguém para o louvor da sua própria glória. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Vai lá, pega a tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 22, a partir do verso de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Queridos, vocês se lembram porque Davi fugiu e se refugiou numa caverna? Vocês se lembram disso? Vamos fazer uma retrospectiva. O jovem Davi estava vivendo a sua vida cuidando do rebanho de seu pai. Ele era pastor do seu rebanho. Ele estava lá todos os dias, ajeitando e conduzindo o rebanho do seu pai, até que, por conta da sua desobediência e da sua transgressão, Saul ele foi rejeitado por Deus como rei de Israel. E Deus então encaminha Samuel até a família de Davi. Samuel é encaminhado por Deus, vai até a família de Davi. Havia instrução que daquela família Deus levantaria então um novo rei. E Samuel se engana com todos os filhos que lá estão. Samuel, ele olha a aparência dos filhos, os atributos visíveis dos filhos e de Jessé, e ele se engana. Deus vai ensinar para ele que o coração humano é enganoso, que Deus vê muito mais do que os olhos humanos podem enxergar. E aí Samuel pergunta para Jessé: você não tem outro filho? E ele vai dizer: tenho sim, um que cuida lá das ovelhas. Chama ele. Quando ele chega, ele então é ungido rei de Israel. A partir dali, a vida de Davi vai mudar bruscamente. Entretanto, não imediatamente. A gente tem um erro quando lê as Escrituras de achar que as coisas acontecem muito rápido. Do momento em que Davi é ungido rei de Israel até o momento em que ele é de fato entronizado, são muitos anos. A gente acha que as coisas acontecem, numa evolução de tempo rápida, mas não é. Davi é ungido rei, ele volta para a sua vida ordinária, cuidando do rebanho de seu pai, até que seu pai chama ele para levar mantimento para os seus irmãos, no meio da guerra com os filisteus. Quando chega na guerra com os filisteus, seus irmãos, eles o repreendem. O que é que você está fazendo aqui? Você está fazendo alguma coisa errada? Vocês se lembram disso? Davi é esquecido pelo pai quando Samuel chega, e os irmãos não gostam quando ele chega para levar os mantimentos. Eles acham que Davi está fazendo alguma coisa que não devia. E Davi, ele vai e cumprimenta a vontade de seu pai. E ele escuta o que todo mundo está escutando há algum tempo da boca de Golias. Golias, todos os dias, ele sai e afronta o Deus de Israel e o exército do Deus de Israel. Davi se enche de indignação, Davi se enche de temor a Deus, e ele então se coloca como sendo o guerreiro para lutar contra Golias no seu desafio. Os irmãos sabem da história,
Saul chama ele, conversa com ele, dá a sua armadura. Davi ele rejeita. Davi se lembra da sua relação com Deus, apesar de ser um jovem que aos olhos, né, de Saul também não conseguiria lidar direito com aquela parafernália de guerra. Davi ele diz algo que chama atenção. Ele diz que já lutou contra o leão e contra o urso, e ele dependeu de Deus naquela época, ele está dependendo de Deus agora. E ele vai, na dependência de Deus, lutar contra Golias. E aí os irmãos sabem da história. Ele vai, chega perto de Golias. Golias, ele afronta Davi, ele acha que está sendo, né, difamado por Israel mandar alguém como Davi. E Davi, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Os irmãos sabem como ele vence ali Golias, e o seu nome começa a ser então visto pelo povo de Israel, reconhecido pelo povo de Israel. As pessoas passam a cantar os feitos de Davi. A partir dali, a vida de Davi e Saul está entrelaçada, porque uma das consequências da derrota de Golias é que Davi ele casa-se com a filha de Saul. E aí Davi vai fazer parte agora do exército de Saul, e ele vai tendo vitória sobre vitória, vitória sobre vitória, e o seu nome é lembrado, e o seu nome é cantado, e as pessoas admiram, o que vai trazendo inveja e inquietação ao coração perturbado de Saul. Os irmãos sabem como Davi foi perseguido por Saul, até que ele faz um estratagema para matá-lo. Então, quando Saul se levanta para matá-lo, Davi foge, tem a ajuda da sua esposa, tem a ajuda de Jonatas, ele foge, e ele foge para preservar a sua vida. Ele era o guerreiro, o herói, e ele sai debaixo de várias afrontas, com várias mentiras sendo levantadas pelo rei. Davi, aqui, nesse texto de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1, ele já está fugido. Ele chega então no lugar onde ele pode se refugiar, a chamada caverna de Adulão. Aqui, Davi ele tinha perdido 5 coisas. Ele perdeu a sua posição. Davi tinha uma boa posição. Davi ele era o herói. Davi ele estava no exército como alguém importante. Davi era respeitado no meio do povo de Israel, e sua posição trouxe conforto para ele e para sua família, estabilidade financeira, né? Davi ele era reconhecido e ele era recebido onde quer que ele fosse. Davi ele perde a sua posição. A segunda coisa que Davi perde aqui é sua esposa, fugindo de Saul, né? Ele tem que separar-se, apartar-se dela, e depois ela é reconduzida pelo pai para um novo casamento. Davi perde a sua esposa, ele perde a sua casa, ele perde o seu lar. Davi também está sozinho, sem a orientação e a proteção de Samuel. A quarta coisa que ele perde é o seu amigo mais íntimo, a sua amizade mais sólida. Ele também tem que deixar para trás Jonatas, né? Ele não pode agora mais contar com o apoio e com a ajuda do seu amigo. E Davi, no meio da fuga, ele vai para a terra dos filisteus, a terra de Golias, e lá, para preservar a sua vida, ele tem que se fazer de louco. E se fazendo de louco, Davi ele perde a sua própria dignidade, o seu, por assim dizer, amor próprio. Ele tem que se humilhar, fingindo-se de louco, para
que sua vida fosse preservada. Então Davi ele perde uma boa posição, Davi perde sua esposa, Davi perde Samuel, Davi perde seu amigo, o apoio do seu amigo mais íntimo, e Davi perde o seu amor próprio, a sua dignidade. Quando Davi chega na caverna de Adulão, Davi está literalmente no pó. Ele está no seu isolamento social, na sua quarentena. Afinal de contas, Saul e o exército estão no encalço dele. Saul quer que ele perca a sua vida. Saul ele tem então na sua agenda como prioridade destruir a vida de Davi por medo de Davi tornar-se rei, o novo rei de Israel. E é lá, no meio da caverna, no isolamento, que Deus vai trabalhar demais no coração de Davi. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando a gente entra nos Salmos, nós temos 3 salmos que são dessa época, quando Davi estava na caverna. É o Salmo 142, o Salmo 57 e o Salmo 34. O Salmo 142, o Salmo 57 e o Salmo 34. A ordem que os salmos foram escritos, a gente não sabe. Apesar, de ter uma ordem numérica, mas a gente não sabe a ordem que eles foram escritos. Entretanto, alguns estudiosos entendem que a ordem ela foi mais ou menos assim. Salmo 142, depois o Salmo 57 e depois o Salmo de número 34. E isso por conta da situação do coração, da perspectiva de Davi e da reação de Davi que é lida nesses salmos. A gente chega já lá. Talvez esse foi o pior momento da vida de Davi até então. Ora, cuidar de ovelhas não era fácil. Ele tinha lá as suas lutas e as suas dificuldades. Não ter o reconhecimento de sua família não era fácil. A vida de Davi era difícil. Não era fácil ser também alguém dentro do exército. Tinha suas dificuldades. Entretanto, aqui Davi estava sem 5 coisas importantes. Ele estava sem nenhuma posição, ele estava sem sua esposa, ele estava sem o apoio de Samuel, sem o apoio de Jonatas e sem amor próprio. Davi estava no pó. Talvez aqui Davi estivesse no pior momento até então da sua vida. Imagine, irmãos, em poucos dias tudo mudou. Sem Davi fazer nada para que isso acontecesse. Tudo debaixo da mão soberana de Deus, tudo debaixo da permissão de Deus. A vida de Davi tem uma guinada de morar perto do rei, de fazer parte da família do rei, de ser reconhecido do povo, de gozar de boa reputação e respeito, de viver uma vida digna para estar protegido numa caverna escura, úmida e triste. Imaginem, Davi teve que se refugiar na caverna para preservar sua própria vida. Davi ali não tinha segurança, Davi ali não tinha alimento, Davi ali não tinha ninguém para conversar, Davi não tinha nenhuma promessa que pudesse se apegar e nem esperança de que as coisas iam mudar. Ele estava sozinho, numa caverna escura, longe de tudo e de todos que ele amava. De tudo e de todos, exceto de Deus. De tudo e de todos, exceto de Deus. E é aqui, irmãos, que a gente percebe como Deus é importante na vida de Davi e na nossa. A gente está num momento de isolamento social, nós estamos em casa, contra a nossa própria vontade. Eu acho que a vontade de todo mundo era ter sua vida normal, era manter seu emprego, era manter sua estabilidade, era ter sua vida, o que foi planejado e programado para o ano,
está sendo vivido e cumprido. Entretanto, houve uma guinada na história, nós estamos nas nossas casas e a perspectiva é que esse isolamento ele vai durar mais do que a gente quer. Nós estamos, de certa forma, sozinhos, apesar de estarmos em família. Talvez você tenha perdido alguma coisa. Parte do seu salário, parte do seu sustento, parte do seu planejamento do ano já foi para o ralo. Talvez você teve que se readaptar, se reacomodar. Talvez você tenha agora mais luta do que tinha para manter a família ali unida, os filhos entretidos. Eu não sei o que é que está acontecendo com você. Talvez seja, né, um dos piores momentos da sua vida, não sei. Davi ali estava sem segurança, sem alimento, sem ninguém com quem conversar, sem nenhuma promessa que pudesse apegar, não tinha nenhuma perspectiva que as coisas iriam mudar. Estava sozinho naquela caverna. Entretanto, Davi estava com Deus. Quando a gente lê a história de Davi, como dizem os nossos irmãos pentecostais, é para glorificar de pé. Porque Deus é maravilhoso. A gente percebe, né, não apenas a soberania de Deus tratando, quebrantando, moldando o coração de Davi até que chegasse o dia dele assumir o reinado de fato, mas a gente vê o cuidado de Deus em nos ensinar, por meio da vida de Davi, como a gente pode, né, lidar com esse momento de isolamento social. Talvez você esteja na sua caverna de Adulão. Abre lá comigo o Salmo de número 142. Alguns estudiosos vão dizer que esse foi o primeiro dos 3 salmos escritos, exatamente por conta, né, do conteúdo dele. O Salmo 142, ele retrata o coração de Davi naquele momento. E o Salmo diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha à minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Vocês perceberam, irmãos, como esse salmo é pesado, como ele é carregado de angústia, como ele é carregado de solidão, como ele é carregado de frustração. Era assim que Davi se sentia, habitando naquela caverna, naquele momento. Não conheço ninguém na terra que se interesse por mim. Sinto-me tremendamente humilhado. Livra-me, Senhor. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. O que é que Davi ensina para nós, irmãos? Que em tempos de isolamento social só existe um amparo. Em tempos de isolamento social só existe um porto seguro. Em tempos de isolamento social, onde a gente vê os planos da gente indo para o ralo, onde a gente começa a ter perda em cima de perda, em tempos de isolamento social, onde a vida da gente muda, a gente tem que fazer igual Davi. Nós temos que nos voltar para Deus. Davi, ele não fica murmurando,
Davi, ele não fica se lamentando. Davi, ele se dobra diante de Deus. Ele se dobra diante daquele que é o seu pastor. Ele se dobra diante daquele que pode fazer alguma coisa. Ele diz no verso 2 do capítulo 142, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Irmãos, quando a gente está no pó, às vezes a gente só consegue ver o que não presta. Às vezes a gente não sabe tomar uma boa decisão, não sabe o que fazer. Às vezes toma decisões impulsivas, imediatistas, que a gente se arrepende depois. Davi busca a Deus e reconhece que somente Deus pode conduzi-lo pelo caminho da justiça, pela vereda da justiça. Somente Deus poderia orientar Davi. Somente Deus poderia mostrar o caminho que ele devia andar, seguir, o que ele devia fazer. Davi vai buscar orientação para Deus. Ele entrega a sua situação. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Irmãos, quando um homem, uma mulher, consegue perceber que não tem mais muletas para se sustentar, quando alguém consegue perceber que já não tem nada mais que possa apoiá-lo, e busca a Deus, entregando e reconhecendo que Deus pode ajudá-lo em tudo, isso é tremendo. Tu és tudo o que tenho nessa vida. Se Deus é o teu tudo, você não tem falta de nada, porque o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É incrível como a caverna, ela vai mostrar para nós o coração de Davi. É na solidão que a gente vai reconhecer quem de fato Davi é. É na solidão, no isolamento, na perda, que nós vamos descobrir o que Deus viu e que Samuel não viu. É ali naquele momento que nós vamos entender porque Davi foi escolhido por Deus. Porque no pior momento da sua vida até então, Davi se curva diante de Deus e diz que ele é o tudo. Ele é aquele a quem Davi recorre. Davi busca a sua orientação, o seu amparo. Ele pede a Deus que faça alguma coisa, que o liberte da sua prisão, que tire-o daquela situação. Em meio a tudo aquilo que ele estava passando, Davi não perdeu Deus de vista. Ele clama ao Senhor para livrá-lo. É aqui, mais uma vez eu digo, que a gente pode vislumbrar o coração daquele homem. A essência que somente Deus vê. A qualidade invisível que Deus viu quando escolheu Davi e ungiu aquele jovem pastor de Belém. Davi foi levado a um ponto em que Deus pôde começar realmente a moldá-lo e a fazer uso dele. Davi estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Você não está na sua casa por acaso. Lembram do que a gente viu no capítulo 2 de Ruth? Não existe acaso, não existe sorte. Você não está em isolamento social por acaso. Deus quer trabalhar nos nossos corações. O que é que Deus está achando? Murmuração, inquietação, rebeldia, frustração, indignação? Ou quebrantamento, humildade, dependência?
O que é que Deus está achando em nós? Está saindo de você tudo que não presta, sua esposa já não aguenta mais estar confinada com você, seus filhos, seu marido. Está todo mundo querendo dar uma volta para dar um tempo na comunhão do lar? Ou agora aflorou aquilo que já estava dentro do seu coração, sua família está amando estar com você, apesar dos percalços, das dificuldades, das lutas, sua família está amando o momento que Deus dá para eles com você. O que é que tem saído do seu coração? Ali a gente tem um raio-x de Davi. Davi não fica se perguntando por quê. Davi não fica se lamentando, reclamando. Davi se joga diante de Deus e diz: Tu és o meu tudo. Tu és o meu tudo. E ele pede a Deus para livrá-lo. Estar na caverna não significa que é o fim de tudo. Ora, Davi estava numa situação extremamente complicada. Saul estava atrás dele. O exército de Saul estava atrás dele. Ele não era mais o herói de Israel, agora era o vilão. A sua vida estava por um fio. Mas a caverna não é o fim. A caverna é o momento da guinada. É o momento onde tudo vai mudar. Quando Davi sair da caverna, todas as incertezas ainda estarão na vida dele. Entretanto, Deus está conduzindo a história de Davi, moldando o seu coração. Está em isolamento social, não significa que é o fim. Você perdeu seu emprego, diminuiu seu salário, está com problema financeiro. Isso não significa que é o fim. Deus, Ele cuida de você. Deus cuida de nós. Pode ficar um tempo difícil, pode nunca mais ser do jeito que era. Mas as coisas serão se você se entregar a Deus, fizer de Deus o seu tudo, o que Ele quer que seja. E vai ser o melhor para nós. É exatamente isso que Deus ele fez com Davi. Estava na hora de um novo começo. Deus estava redirecionando tudo. Estava redirecionando a vida de Davi. Davi anuncia suas necessidades para Deus no Salmo de número 142. E aí a gente pode ir para o outro Salmo. Vamos lá? Abre comigo tua Bíblia. Salmo de número 57. Salmo de número 57. Vê só agora o Salmo, como a coisa já começa a mudar. Davi estava numa situação, caótica, o coração dele demonstra isso. Mas agora começa a ter uma luz no fim do túnel. Ele depende de Deus, ele busca a Deus. O Salmo 57, vamos lá. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Olha aí, irmãos. Na minha infância, eu ia para a fazenda do meu avô. Lá tinha criação de galinha. Qual é a criança que não é apaixonada por pintinhos? Qual é a criança que não quer correr atrás de um? E não foram poucas as vezes que as galinhas correram atrás de mim para proteger os seus filhotes. Eu via muitas vezes, quando a gente estava naquele interesse de pegar um pintinho ali para brincar, a galinha procurando os seus pintinhos e colocando eles protegidos debaixo de suas asas. Davi vai dizer no Salmo 57, eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação. Olha aí, Deus já está agindo, Deus já estava mostrando a Davi que ele não estava só. Põe em fuga os que me perseguem de perto.
Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas são espadas afiadas. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Davi está em adoração. Ele está quebrantado ainda? Tá. Mas ele já está contemplando a majestade de Deus. É Deus o seu socorro, é Deus o seu ajudador. Ele está debaixo das asas do Senhor. Glória, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram nela. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som dos instrumentos. Quer dizer que na caverna teve adoração. Na caverna teve alegria, celebração. Davi não tinha nenhuma segurança, mas tinha Deus. Davi não tinha mais nada do que ele tinha, mas tinha Deus. Davi estava totalmente sozinho, humanamente falando, mas ele estava com Deus. Acorde, minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Davi está dizendo, vou cantar vendo o sol nascer. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Quer dizer, quando a gente lê o Salmo 142, a gente vê, né, o coração de Davi ali, perdido, buscando a Deus, colocando toda a sua confiança em Deus. No Salmo 57, Davi já foi visitado por Deus, já vislumbra esperança, já vê a salvação, já sente o socorro. Deus já é o seu tudo. E aí, a gente vai para o Salmo de número 34, outro Salmo da caverna. Está vendo a progressão? E Davi vai dizer, bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Vocês estão vendo a mudança? Deus está trabalhando na caverna. Vale lembrar, irmãos, que quando Davi vai fugir para a caverna, pouco tempo depois chegam os seus pais, sua família. Se juntam a ele ali. Imagine. Daqui a pouco, relata o texto, lá de 1 Samuel 22, que chegam 400 homens que estão, né, num sistema de vida complicado. Alguns endividados e outros que são murmuradores. E Deus está trabalhando em tudo aquilo. Deus vai usar Davi para transformar a vida daquela galera. Aqueles 400 homens ali se tornarão mais tarde os valentes de Davi, parte da liderança bélica de Israel. Deus está moldando Davi. Deus está moldando aqueles que estavam dentro da caverna com Davi. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Imagina, irmão. É por isso que a gente pode ter alegria na tristeza. Esperança no desespero. Paz na escassez. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. É Deus. E porque é Deus, ele é fiel.
Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Davi já está convidando os outros a partilharem aquilo que ele já recebeu de Deus. Irmãos, quando a gente recebe de Deus a sua visitação, quando a gente percebe a sua graça, quando a gente recebe a sua bondade, a gente quer dividir. Esse é um grande momento para que as pessoas elas recebam de nós esperança, as boas novas do Evangelho. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afastem-se do mal e façam bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Davi, no Salmo 142, ele anuncia as suas necessidades para Deus. Ele se quebranta diante de Deus. Davi, no Salmo 57, ele já está, com o coração mudado, já foi visitado, ele diz que já ultrapassou os limites, mas entrega a Deus os seus limites, tem de Deus as suas necessidades. Ele afirma a sua dependência. No Salmo 34, ele vai dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ocorreu uma mudança em Davi enquanto ele estava na caverna. Foi a caverna que mudou Davi? Não. Foi Deus. Foi a caverna que mudou Davi? Não. Foi a sua reação. Como é que Davi reage às perdas, ao isolamento? Ele busca em Deus a solução. Ele busca o caminho que ele deve andar. Ele busca o que ele tem que fazer. Davi vai fazer o melhor de acordo com a vontade de Deus. Voltando lá para 1 Samuel, capítulo 22, verso 1, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Isso é estranho, né? Ora, se Davi não está seguro, a família dele não está segura. Em qualquer momento, Saul podia chegar lá e matá-los. Também havia muita gente que estava descontente por conta dos problemas trazidos do reinado de Saul. Saul cobrava os impostos altos, Saul estava com um problema de depressão grande, tinha aqueles altos e baixos, e ele não governava bem. Tinha muita gente que estava descontente e muita gente que estava com problema, de dinheiro e não tinha mais como se sustentar. Foi para a caverna para ficar com Davi. Descobriram, Davi estava lá, eles foram para lá. O texto não entra em detalhes, mas o texto mostra
que Davi se torna o seu líder, Davi se torna o seu referencial, Davi se torna o seu tutor. A partir daquele momento do encontro da caverna, não apenas a vida de Davi vai mudar, mas Deus vai transformar a vida daqueles 400 homens. E Davi vai ser usado por Deus para ajudá-los a terem disciplina, a terem seus focos em Deus, a reconduzirem as suas vidas também no lastro dos caminhos do Senhor. Deus estava trabalhando na situação. Ele estava redirecionando a vida de Davi. Aquela caverna não era mais o refúgio de Davi. Ela se transformou num centro de treinamento de Deus. Deus estava moldando os corações. Primeiro de Davi e depois de todos aqueles que lá chegaram. Como eu disse, esses homens mais na frente vão ser chamados de os valentes de Davi. Gente que Davi confiava. Gente que foi treinado no sofrimento, na necessidade, juntamente com Davi. Mais tarde, aqueles homens acompanharam Davi quando ele então tornou-se rei e assumiram responsabilidades no reino. Eles puderam ser usados por Deus para abençoar o povo de Israel. Davi teve de ser derrotado até o fundo do poço. Quando não havia outro meio, ele olhou para cima. Ele decidiu que Deus era o seu refúgio. Quando levantou os olhos, Deus estava lá. Deus estava lá. Deus está aí. Você já viu? Você já percebeu? Você já se deu conta? Deus é o meu refúgio, a minha segurança, socorro sempre presente na hora da angústia. Deus é o teu Senhor. Ele está aí do seu lado. Davi aceita sua situação. Ele entende que tem que passar pelo processo com Deus e tenta fazer o melhor, aquilo que depende dele. O que é que você está fazendo? Você está aproveitando esse momento? O que é que você está fazendo? Você está tendo o seu momento com Deus? Você está levando sua família até Deus? Você está lançando sobre ele as suas ansiedades? Mostra a ele, como Davi mostrou: Senhor, estou perdendo isso, está acontecendo isso, está faltando dinheiro, está faltando segurança, perdi meu salário, perdi parte do meu salário, eu não sei o que é que está acontecendo. Mas Deus sabe. Diga a ele: olhe, você já percebeu, Deus está aí. Que esse momento de isolamento seja usado por Deus, o soberano Senhor das nossas vidas, e que você saia da caverna totalmente mudado para a glória do seu nome. A caverna foi um período, foi necessária a vida de Davi dentro da escola de Deus, do sofrimento. Deus usou daquele momento. Mas já no verso 3 do capítulo 22, o texto diz: de lá, da caverna, Davi foi para Mispá, em Moabe, e a vida segue o rumo. Quando Davi saiu da caverna, ele tinha tudo que teve? Não, nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Davi saiu da caverna com garantias? Não. Com segurança? Não. Com perspectiva? Não. Mas Davi chegou com Deus, ele olha para Deus, Deus está com ele, ele sai com Deus. E vai fazer o melhor que pode. E Deus, que cuida de nós, mostrou para nós que cuidou da vida de Davi. Alimentando, conduzindo, livrando,
guardando, cumprindo os seus propósitos eternos, até que chegou o dia, anos depois, de Davi tornar-se rei. E os irmãos sabem a história. Minha oração é que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, e que na nossa caverna nós nos encontremos com Deus. Que Deus não nos permita sermos os mesmos depois desse isolamento social. Se você se tornar pior, se você continuar o mesmo, você vai perder uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Aproveite a oportunidade. Essa é a nossa caverna, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te guarde. Salmo 142, Salmo 57 e Salmo 34. Os salmos da caverna. Leia-os, medite neles. Veja o que Deus quer falar com você. E diga como Davi: tu és tudo o que tenho nessa vida. Nada é mais importante, nada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus te abençoe.